Bashar al-Assad não é mais presidente da Síria. Como isso aconteceu, eu te conto depois da vinheta. Sejam bem-vindos aos Contos da Península, o seu canal sobre cultura árabe e Oriente Médio, e o que parecia improvável e até mesmo impossível para alguns aconteceu ontem, no dia 8 de dezembro de 2024, domingo, um dia que vai ficar marcado na história da Síria e, por que não dizer, na história do mundo. Acabou a ditadura de Bashar al-Assad, acabou uma ditadura dos Assads, que começou com seu pai, Refaz, de mais de 50 anos. Começou na década de 1970, com o pai de Bashar. Ele assumiu o poder em 2000, e desde então, como seu pai, sempre governando a mãos de ferro, um regime extremamente autoritário, sanguinário, perseguindo opositores, um governo que não tinha diálogo e acabou. O que parecia realmente até algum tempo pouquíssimo provável aconteceu. E para falar dessa queda de Assad e de como, né, os ditos rebeldes barra terroristas, que eu vou explicar isso aí também, tomaram poder, a gente precisa voltar lá para 2010, 2011, com a Primavera Árabe. A Primavera Árabe foi um movimento que surgiu na Tunísia, onde se buscava cidadania, democracia, buscava-se mais autonomia dos povos árabes. Surge na Tunísia após um feirante, num momento que ele tem sua mercadoria tomada, e aí num desespero e em forma de protesto, ateia fogo no próprio corpo, o que gera uma grande comoção em todo o país. E aí começa essa onda de protestos e manifestações que surge na Tunísia e depois vai se espalhando por outros países árabes, como a Líbia, o Egito, o Iêmen, o Bahrein e a própria Síria. A Primavera Árabe, infelizmente, ela foi um grande fracasso, com exceção da Tunísia, que realmente caminhou para uma democracia, ainda que seja uma democracia bem frágil, ainda que esteja longe do ideal, mas sim ainda uma democracia. A Primavera Árabe acabou resultando em conflitos, em guerras ou golpes de Estado onde uma ditadura acabou sendo substituída por outra. E aí, na Síria, em 2011, houve essas manifestações, esses protestos contra o regime de Assad, e todas essas manifestações, esses protestos foram reprimidos de maneira muito violenta, de maneira muito sangrenta mesmo, foi algo desumano. E assim começou a surgir vários grupos que se rebelaram contra o regime de Assad, e assim começou uma grande guerra civil. Essa guerra civil que começa em 2011 e se estende até os dias atuais, mas que parece, né, agora com a queda de Assad, chegar ao fim. E foi um momento muito conturbado, né, da história da Síria, dessa história recente, porque se via um país dividido, não tinha uma união, não era um regime, sabe, um regime contra o Assad e o regime de Assad. Não, eram vários grupos ali, alguns grupos radicais que têm um inimigo em comum, mas isso não quer dizer que eles são grupos que conversam ou se relacionam bem. Inclusive, dentro desse contexto, a gente pode lembrar do Estado Islâmico que surge no Iraque e, aproveitando essa instabilidade da Síria, avança território sírio, né? Então, não à toa passa a se chamar ISIS,
né, que seria uma sigla em inglês para Estado Islâmico da Síria e do Iraque, e foi gerando esse caos, interesses na Síria, né? A gente vai lembrar que a Síria ela está numa região muito estratégica, e a gente pega um contexto geográfico. A Síria ela está ali próxima da Turquia e ela está na entrada do Oriente Médio, que liga ali o Oriente Médio à Europa, né? Tá ali a Turquia ainda tem um pedaço na Europa, né? E logo depois tem a Síria. E ali era importante pela questão do gás, tem o gasoduto, né? E havia essa proposta de levar o gás do Oriente, né? Essa relação comercial com a Europa. E haviam duas propostas, uma do Catar e outra do Irã. A do Catar iria, né, saindo do Catar, passando pela Arábia Saudita, passando pela Síria, chegando a Turquia para a Europa, e a do Irã passaria pela Síria e sairia depois pelo Mar Mediterrâneo para levar para o resto da Europa. E a relação da Síria com o Irã é muito mais próxima, o que gera um certo incômodo das grandes potências ocidentais e também, é, né, isso eu falo Estados Unidos e Europa, e que via mais viável essa questão da proposta do Catar. Com essa queda de Assad e assumindo um novo regime, de certa forma é uma vitória da Turquia também. E essa vitória da Turquia pode implicar em outros conflitos que eu também já vou falar mais à frente. Mas vamos falar primeiro de quem são esses rebeldes e por que eu denominei rebeldes / terroristas. O grupo se chama Hayat Tahrir al-Sham e ele é uma célula desmembrada da Al-Qaeda. E a Al-Qaeda, para quem não sabe, é aquele grupo terrorista que era comandado por Osama Bin Laden, responsável pelo ataque às torres do World Trade Center, né, conhecidas Torres Gêmeas lá em 2001. E é um grupo extremista, ele é um grupo ultra radical islâmico sunita, e é bom a gente destacar aqui que muitas vezes a gente, num senso comum, diz que sunitas são moderados e xiitas são radicais. Não, gente. Existem grupos sunitas e xiitas que são radicais, e existem grupos moderados. A maioria, né, dos muçulmanos não tem qualquer ligação com o movimento terrorista, seja sunitas ou xiitas, até porque temos mais de 1 bilhão de muçulmanos no mundo. Se fosse a segunda maior religião do mundo, se fosse todo mundo terrorista, alguma coisa assim, o mundo já teria acabado. Mas aí estamos falando de um grupo ultra radical ligado a essa corrente sunita. E a Síria é um país multiétnico, é um país multirreligioso de várias correntes. O próprio presidente Bashar al-Assad, ele é alauíta, que é uma minoria muçulmana, que é uma ramificação do xiismo. Lá também tem muitos cristãos na Síria. Há xiitas, sunitas, judeus, curdos, assim, povos tanto assim étnicos quanto religiosos, né? No caso dos curdos, um grupo étnico. E a Síria, durante o regime Assad, é um país laico. E aí a gente fica com esse medo. Agora que entra um grupo radical, que ainda que diga que vai respeitar as minorias, será que realmente vai? Uma célula desmembrada da Al-Qaeda, será que realmente vai ser tolerante?
Será que realmente vai respeitar os outros grupos étnicos e os outros grupos religiosos? Porque até então, durante o regime do Saad, esse aspecto não era um problema. E aqui, longe de mim querer defender Assad, porque era um cara autoritário, era um ditador, um tirano que realmente tinha que sair da Síria de alguma forma. Só que a gente não pode negar a realidade. A gente não pode ignorar o que está acontecendo. E infelizmente, o futuro para a Síria não me parece muito próspero com esse tipo de governo que deve assumir. Então aí, enfim, tem essa questão da se vai ter uma democracia ou será uma ditadura substituindo outra? Haverá uma permanência de um Estado laico ou entraremos numa teocracia fundamentalista islâmica? A gente não sabe. E aí entra uma outra questão. Eu falei do gasoduto, né, e do interesse da Turquia relacionado a isso tudo que está acontecendo. A Turquia, ela persegue os curdos, né? Faz um verdadeiro genocídio mesmo. Porque quando houve a repartição do Oriente Médio pelas colônias, né, europeias, e quando foi dado a independência aos países que ali estavam, os curdos simplesmente foram ignorados, sendo a maior nação do mundo sem Estado. E eles têm uma etnia própria, com uma cultura própria, com uma língua própria, com é, uma religião diferente, um segmento diferente das demais. Então, é um outro povo que está ali na região da Turquia, na região da Síria, na Armênia, no Iraque, em algum, se eu não me engano, no Azerbaijão também. E é uma minoria que é perseguida pelos turcos. Em relação à Síria, a Bashar al-Assad, era uma relação muito neutra, não tinha muito um conflito nem um tipo de aliança. Mas com a Turquia, claramente uma perseguição contra os curdos. Então, com essa tomada e essa possível aliança dessa nova Síria com os turcos, será que haverá uma carta branca para exterminar curdos? São muitas questões. Né? O gasoduto vai ficar na mão de forças estrangeiras? Qual vai ser o papel da Síria nisso? Infelizmente, não vejo um futuro muito próspero para a Síria. Então fica o sentimento atual é justamente essa dualidade. Uma alegria, até uma certa euforia de ver um tirano sendo deposto, indo embora, um pesadelo acabando, mas por outro lado, infelizmente, esse medo e essa preocupação de uma ditadura talvez até mais tirana quanto o que era Assad chegando ao poder. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que tenham entendido um pouco o que está acontecendo, entender um pouco da Primavera Árabe, do gasoduto, das relações da Síria e quem está tomando o poder. Deixa a curtida se gostaram, pode deixar o dislike se não gostaram, comentem. Até a próxima. Tchau.